comigo, Flavinho. É que eu queria mais uma história. Mais uma história. Conta aquela história do clube pra gente. Tá, então vou contar uma história bem legal, tá? Você sabe, moção, quando eu era DM, eu sempre ajudei muita gente, tá? O poder é uma delícia, mas ele nada serve se você não ajudar os outros. Não ajudar aqueles que estão por baixo e esticar a mão, claro, você estica a mão, o cara vem se ele quiser, né? E eu ajudei bastante gente, sim, tá? Eu ajudei bastante gente. Teve um cara que me marcou, tá? Um cara da... Ele era de outro estado. Eu não tenho certeza, tá? Rio Grande do Norte, Piauí, algum desses lugares lá em cima, tá? Você que tá no clube, conhece, você vai lembrar desse... Você lembra desse nome? Ele tá no clube, eu sei porque ele tomou um gancho esses dias. Ele é nômade já. Deixa eu ver se eu lembro. Pronto. Nômade Tuita. Ele não tem um braço aqui assim, ó. Eu chamo ele de homem sem braço. Ele não tem um braço aqui, ó. Como é que ele perdeu o braço dele? Vamos lá. Ele estava na sede, né? E na Vila Ré, não, lá na chácara, né? E nessa época eu carregava na minha moto sempre coletes velhos, tá? E pets que a gente desmanchava os coletes, tá? Eu lavava e deixava guardado comigo para essas ocasiões especiais, né? Aí eu fui para a festa e eu sabia que podia ter alguma novidade lá, então eu levei bastante pet da frente, né? Frentes completas e atrás completas também de pets usados para distribuir. Você fazia isso, Flavinha? Fazia sim, tá? Para aqueles que necessitavam, não tinha dinheiro, tá? Eu fazia assim, tá? Chamava o cara de canto ali, trocava ideia com ele e dava os pets para ele. Ah, é mentira, então. Você não foi presenteado com os meus pets, por isso que você fala que é mentira, tá? Mas quem viveu na época sabe como é que é, tá bom? Aí eu vi esse cara, ele andava pela festa e tinha, vamos lá, festa nacional, tá? Tem um monte de disciplina e os caras estavam tudo de olho nele. Por quê? Ele não tinha um braço, né? E o colete dele e os pets tava só o farrapo, meu. Tudo no último. E os caras queriam tomar o colete dele, tá? Porque tava só o farrapo, já tava desproporcional, tá? Sim. Aí eu fiquei sabendo que os caras iam tomar o colete dele, né? E ele tava numa roda assim, ó, junto com o pessoal do estado, né? Você sabe como é que é festa? Você chega e cola nas rodas e começa a trocar ideia. Aí eu cheguei na roda e fiquei trocando ideia. Eu conheci alguns na roda e tal. E vi ele na roda e ficamos trocando ideia, papapá. E no meio da história, da conversa, a gente começou a bater um papo. Ele me contou a história de como ele perdeu o braço, né? Ele estava estradona, né? Na terra dele lá, ele estava de moto, tinha um caminhão na frente, assim, ó. E você sabe como é que essas estradas do interior, né? Ele estava atrás assim, o caminhão entrou aqui assim, o acostamento fez assim, na frente dele. E ele vinha, ele vinha milhão na estrada, ele tirou pelo acostamento, tirou, o caminhão virou e foi indo assim, ele foi, tirou, pegou a ponta do braço aqui, ó, do ombro aqui, né? No cantinho do caminhão, no último gancho ali, ele encostou ali, ó, puf, ele passou e o braço dele ficou. Foi assim que ele perdeu o braço. Ai. Tuita, tá? Tuita. Aí ele me contou a história e pá, né? Aí os caras da sede deles lá, né? Completaram a história, né? Ele passava por necessidades nessa época, né? E não ia conseguir trocar os pets também, né? Tava só o farrapo. E para ele ali era a primeira vez que ele ia na sede. O cara tava encantado. Imagina, você sai lá da casa do chapéu, chega em Ferraz, todo encantado, os caras vão lá e tomam teu colete. Não, falei, não vou fazer isso com ele não. Aí eu peguei, nessa época eu tinha Night Train, minha morena, né? E ela tinha 2 malas. Essas malas que eu carrego na ratoeira, é as malas que eu usava na minha Night Train, tá?
Aí eu chamei ele, eu falei, ô Tuita, vem cá. Levei ele pro escuro assim, ó. Fui com ele no estacionamento, minha moto tava na frente da 7, né? Lá de Ferraz. Você conhece Ferraz, você sabe como é que é, ficava as motos tudo paradas assim. Uma fila de moto de um lado e do outro. Claro, podia colocar lá dentro, mas eu deixava lá fora. Fica mais fácil para ir embora, né? Porque eu fazia bate-volta, né? Então, dava 2, 3, 4 horas da manhã, eu ia para casa, dormia, dia seguinte eu voltava. Não dá para dormir lá, né? Aí eu chamei ele, fui até minha moto, bati um papo com ele, né? Falei para ele a minha visão, falei para ele o que os caras estavam querendo fazer com ele, tá? E abri uma mala, tirei 2 coletes, um liso e um de retalho. Falei para ele, se escolhe um. Ele escolheu de retalho, dei na mão dele, fui na outra mala e separei um monte de pet. Fiz um colete para ele, entreguei para ele junto com o colete, dei um papelzinho. Você que é dessa época, você sabe que a gente tinha que ter um papelzinho da costura, né? Que você comprava a costura, ia lá e o Silvinho, né? Ele costurava. Aí eu dei um papel para ele, ele foi lá e costurou. E eu falei, depois você me traz seu colete, tá? Aí ele foi lá com o colete. Quando os caras viram ele indo pra costura, já foram atrás dele para tomar o colete dele. Aí quando ele chegou na costura, ele colocou o colete e os pets lá, os caras olharam assim, ó. Eu vi, tá? Eu tava lá. Os caras ficaram olhando para ele assim e pros pets sem acreditar o que tinha acontecido. Porque não viram ele comprar. Sim, né? de onde que veio? De onde que veio, ele costurou os pets, tudo certinho, saiu com o colete. Aí os caras desencanaram ele dobrou o outro colete e me deu, tá? Me deu. Aí chegou lá na Vila Ré, falei com o Amaral e a gente desmontou o colete dele. Ah, não tinha mais o que fazer, desmontei o colete dele, né? E o pet a gente destruiu, porque não tinha como mais, né? E o colete também a gente destruiu por causa, já estava tudo acabado, não ia dar para outra pessoa, né? Aham. E é isso. E assim eu livrei o Tuita do gancho. Uma história bem legal. Que história legal, Flavinho. Bem legal, tá? Nessas festas assim eu sempre ajudava muita gente, tá? Só que ao contrário de uns que ajuda a pessoa e bate foto, o Flavinho não faz isso não, tá? Tudo aqui a mão direita faz, a mão esquerda não fica sabendo, tá? Então sempre ajudei as pessoas desse jeito. É isso aí. Mais uma história, essa história com o nosso irmão de cores, né? E não tem o braço. Tuita, é isso aí. Se você conhecer o Tuita, marca ele, faz ele fazer um comentário aqui. Pergunta pra ele se é verdade. Aí Tuita, esse cara aqui, ó, tá falando que um dia ele te ajudou. É verdade? Pergunta pra ele. Bom, é isso aí, é isso aí. Mais uma das histórias do Flavinho Mecânico, de quando ele lá atrás, as histórias dos abusos. É isso aí, é isso aí. Já viu agora?